Chega um momento em que você entende que falar demais cansa, explicar demais desgasta, se justificar demais enfraquece. E é nesse exato ponto que uma estratégia silenciosa começa a nascer dentro de você. Parar de falar e começar a observar. Porque quando você se cala, quem realmente te observa aparece. E quem se beneficiava do seu barulho começa a se incomodar. Silenciar não é sumir, não é fraqueza, não é derrota. Silenciar é se retirar do barulho dos outros para escutar o que realmente importa. Você passou muito tempo explicando o que sentia, justificando o que fazia, pedindo compreensão, pedindo aceitação. E ninguém nunca te disse que você não precisava fazer isso. O mundo te ensinou que, se você não se explica, você é egoísta. Se você não compartilha, você é frio. Se você não fala, você está errado. Mas a verdade é simples. Ninguém que te entende de verdade exige explicação o tempo todo. As pessoas que realmente importam te sentem, não te interrogam. E é exatamente por isso que o silêncio é tão poderoso. Quando você se cala, muita coisa acontece. Você começa a enxergar quem só ficava perto enquanto você estava disponível. Quem só te procurava enquanto você explicava. Quem só se sentia importante enquanto você se expunha. Porque quando você silencia, as máscaras caem. Quem é verdadeiro permanece. Quem era interesse disfarçado começa a se contorcer. Quem dependia do seu emocional começa a se desesperar. E aí você entende algo que muda tudo. O seu barulho era o alimento de muita gente. O seu desabafo virava combustível. A sua explicação virava controle. A sua abertura virava acesso. E agora, sem esse alimento, muita gente começa a se sentir ameaçada. Você cala e eles estranham. Você desaparece e eles comentam. Você muda seu comportamento e eles te acusam. Você está diferente, você está frio, você está arrogante, você está estranho. Mas o que eles realmente estão dizendo é: você não é mais previsível. E para quem vivia de te ler emocionalmente, de te manipular com palavras, de te conduzir com culpa, isso é desconfortável. Silenciar é o começo do respeito. Porque quando você para de se explicar, você ensina o mundo a não te questionar tanto. Você para de justificar decisões, para de explicar ausências, para de pedir autorização emocional. E de repente você se sente leve. Mas existe um ponto que dói. Algumas pessoas só gostavam de você pelo acesso que tinham, pelo que você contava, pelo que você mostrava, pelo que você explicava. Elas não queriam você, elas queriam a porta aberta. E quando você fecha essa porta, elas se revelam. Começam a te provocar, a te testar, a tentar arrancar reações suas. Porque manipulador precisa de reação. Pessoa rasa precisa de barulho. Pessoa carente de controle precisa de resposta. E você dá o que para elas? Silêncio. E o silêncio é insuportável para quem vive do seu emocional. Porque agora elas não sabem o que você pensa, não sabem o que você sente, não sabem como te atingir. E isso muda o jogo. Você começa a perceber algo assustador. Muita gente ao seu redor não gostava de você, gostava da forma como você os fazia se sentir. Gostava de controlar você, de te aconselhar, de te direcionar, de opinar na sua vida. Mas agora elas não conseguem mais. Porque você não fala, não reage, não se expõe. E isso tira o poder delas. Silenciar é um ato de rebeldia em um mundo que quer te decifrar o tempo todo. É dizer sem palavras, você não tem mais acesso. E o mais interessante é o que acontece dentro de você. Quando você se cala, você começa a ouvir mais. O mundo perde volume. A mente se organiza. As emoções desaceleram. Você para de falar o que sente e começa a entender o que sente. Você para de explicar suas dores e começa a curá-las. Você deixa de pedir opinião e começa a confiar em si mesmo. O silêncio começa a te construir. E quem se incomoda com isso não é problema seu. Porque quem te ama de verdade não exige explicação,
Não exige performance, não exige exposição. Eles simplesmente respeitam sua quietude. Mas quem se beneficiava da sua energia, da sua atenção, do seu tempo, começa a se agitar. Isso é ótimo. Porque você começa a enxergar quem é quem. Silenciar é sair do palco e deixar o mundo sem plateia. E quando você faz isso, algo poderoso acontece. As pessoas se mostram como realmente são. Sem seu barulho, sem sua validação, sem sua explicação, elas entram em conflito consigo mesmas. E você assiste, sem reagir, sem discutir, sem justificar. Você apenas observa. E nesse momento você entende. O silêncio é uma peneira. Filtra quem merece, expõe quem não merece. Antes você falava demais, agora você escolhe suas palavras. Antes você se explicava demais, agora você se preserva. Antes você pedia entendimento, agora você exige respeito. E não é com grito, é com distância, é com postura, é com silêncio. E quem entende se aproxima com cuidado, quem não entende se afasta. E você finalmente para de se sentir culpado por isso. Porque você percebe que não é sobre afastar o mundo, é sobre afastar o que te drena. Silenciar também é um sinal de maturidade. É quando você entende que não vale a pena explicar tudo para todos, que não vale a pena discutir com quem quer te desestabilizar, que não vale a pena convencer quem já decidiu não te entender. Você simplesmente se retira. E essa retirada é uma vitória interna gigante. Você deixa de implorar atenção, de pedir compreensão, de tentar ser visto, e começa a se bastar. E quando você se basta, o mundo começa a te olhar diferente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta real. Quem na sua vida se incomoda quando você fica em silêncio? Quem tenta te provocar quando você não responde? Quem começa a agir diferente quando você não se explica? Essas pessoas nunca quiseram você de verdade. Elas queriam controle. E agora que você tirou isso delas, elas se revelam. Isso é libertador. Você não se torna frio. Se torna inalcançável para quem nunca mereceu acesso. E essa é a maior força que você pode desenvolver. Silencie, observe e veja quem se incomoda. Porque o incômodo dos outros é o sinal mais claro do seu crescimento. E se isso fez sentido para você, eu quero que você comente. Eu escolho o silêncio. Curte esse vídeo se você sente que está nesse processo de despertar. E se inscreve no canal, porque aqui você não aprende a brigar com o mundo. Você aprende a vencê-lo em silêncio.